Quando pensamos em história, vem-nos à cabeça batalhas, grandes impérios, reis e rainhas, certo? Mas e se o maior conquistador de todos os tempos fosse, na verdade, completamente invisível? Vamos ver como um minúsculo vírus conseguiu redesenhar não só a história, mas a própria geografia de um continente. Parece ficção científica, não parece? Um ser tão pequeno com um poder tão grande. Mas não, isto é história pura e dura. E a grande pergunta é mesmo essa: como é que uma coisa que nem se vê a olho nu teve um impacto tão devastador? É isso que vamos perceber agora. Muito bem, vamos então conhecer o nosso protagonista, ou talvez seja melhor dizer o vilão desta história, o vírus da varíola. Durante milhares de anos, este foi um dos agentes mais temidos pela humanidade. E para percebermos o estrago que ele fez, primeiro temos de entender como é que ele atacava. Ok, já usei a palavra patógeno, e é um termo técnico, mas a ideia é super simples. Um patógeno é basicamente um nome geral para qualquer organismo microscópico, como um vírus ou uma bactéria, que nos pode deixar doentes. E acreditem, o vírus da varíola era um mestre na sua arte. E o seu método de ataque era assustadoramente eficaz. Tudo começava de forma invisível. O vírus entrava no corpo pela respiração, sem que ninguém desse por nada. Depois, espalhava-se silenciosamente por dentro, multiplicando-se. Só na fase final é que ele se mostrava da forma mais visível e dolorosa que se possa imaginar. E essa manifestação visível eram as pústulas. Não, isto não eram umas simples borbulhas. Eram bolhas cheias de líquido, profundas, duras e muito dolorosas que cobriam o corpo todo. Para os que tinham a sorte de sobreviver, as cicatrizes ficavam para sempre. Eram como um mapa da batalha que tinham travado com o vírus. Este vírus não era propriamente novo. Já andava a aterrorizar a Europa, a Ásia e a África há séculos. Mas a sua chegada às Américas, bem, isso foi uma coisa completamente diferente. Foi uma autêntica colisão biológica entre dois mundos que tinham vivido isolados um do outro. E aqui está o ponto-chave de tudo. Na Europa, o contacto com o vírus ao longo de gerações tinha criado alguma resistência. As pessoas tinham uma espécie de imunidade parcial. Mas nas Américas, depois de 15 mil anos de isolamento, os sistemas imunitários das populações indígenas nunca tinham visto nada parecido. Estavam completamente indefesos. Era um inimigo novo e desconhecido. A ciência tem um nome para isto: epidemia de solo virgem. A imagem é muito forte, mas ajuda a perceber. É como um exército a atacar um castelo que não tem muralhas, não tem soldados, não tem rigorosamente nenhuma defesa. O resultado é uma derrota total e quase imediata. E a escala disto é algo que custa acreditar. Estamos a falar de taxas de mortalidade que em algumas regiões chegaram a este número: 90%. 90%. Para se ter uma ideia, imaginem uma turma de 30 alunos. Depois da varíola passar, só sobravam 3. É avassalador. E talvez a parte mais assustadora disto tudo seja que o vírus era mais rápido do que as pessoas. Ele viajava pelas rotas de comércio que já existiam nas Américas, espalhando-se como um fogo invisível, e destruía aldeias inteiras, semanas ou até meses, antes de um único explorador europeu lá chegar. Mas a tragédia não ficou só pela perda de milhões de vidas. Essa perda massiva, num período de tempo tão curto, criou um efeito dominó que levou sociedades inteiras, civilizações com séculos de história, a colapsar. É que é fundamental perceber isto. Não se perderam apenas pessoas, perdeu-se a estrutura da sociedade. Com a morte dos anciãos, desapareceram as bibliotecas vivas, a memória cultural. Com a morte dos líderes veio o caos. Com a morte dos curandeiros, perdeu-se a autoridade médica e espiritual. E com a morte dos agricultores, deixou de haver comida, o que levou à fome. A lógica do colapso económico foi implacável. Sem pessoas para trabalhar, os campos ficaram ao abandono. Sem colheitas, a fome espalhou-se. E como aldeias inteiras desapareceram, as redes de comércio que ligavam o continente há séculos simplesmente pararam de funcionar. Se a história acabasse aqui, já seria inacreditavelmente trágica. Mas há uma reviravolta inesperada. Esta catástrofe humana foi tão gigantesca, tão massiva, que o seu impacto foi sentido no planeta inteiro. A reação em cadeia foi impressionante. Com o desaparecimento de milhões de agricultores, as terras cultivadas foram simplesmente abandonadas. E a natureza? Bem, a natureza aproveitou. As florestas começaram a crescer de novo a uma velocidade incrível, absorvendo tanto dióxido de carbono da atmosfera que pode mesmo ter ajudado a causar um arrefecimento global, um período que hoje chamamos a pequena idade do gelo. Esta foi uma história de devastação, sem dúvida. Mas é também a história de como eventualmente vencemos este inimigo. E mais importante, sobre o que podemos aprender com as maiores tragédias da nossa história. Para termos a noção da escala, vamos olhar para um caso concreto: o Império Azteca, um dos maiores da altura. A população caiu de cerca de 25 milhões para apenas 1 milhão, isto num único século.
É uma quebra de mais de 95%, causada em grande parte por este vírus. Mas esta longa e terrível história tem um final surpreendentemente positivo. É um trunfo da humanidade. Após séculos de luta, a ciência desenvolveu a vacina. E em 1980 aconteceu algo que nunca tinha acontecido antes. A Organização Mundial da Saúde declarou a varíola oficialmente erradicada do planeta. É a primeira e até hoje única doença humana que conseguimos apagar do mapa. Então, o que é que esta história nos mostra? Mostra que as maiores forças que moldam o nosso mundo são muitas vezes invisíveis. É um lembrete da nossa vulnerabilidade, claro, mas também da nossa incrível capacidade de aprender e superar os maiores desafios. A lição da varíola continua a ser muito importante. A história ensina-nos a estar preparados. A questão é se estamos a prestar atenção.